Na semana passada, não sei se você estava aqui na parte da manhã, mas eu ministrei sobre fé inabalável. Essa palavra já está lá no nosso canal. Quero convidar você a ouvi-la ao longo dessa semana, porque essa palavra de hoje é uma espécie de continuação da palavra da semana passada. É um complemento, é como se fosse uma segunda etapa. Ou seja, na semana passada eu ministrei sobre fé inabalável, e hoje eu quero falar sobre uma postura inabalável. Não adianta você ter uma fé inabalável se você não se posicionar, se você não tiver uma postura inabalável. A fé por si só, ela age, aliás, a fé por si só não age, ela age através do nosso posicionamento, da nossa postura, de uma postura de fé, né? Então eu vou falar hoje sobre obediência. Diga comigo, obediência. Né? Vamos falar sobre uma vida de obediência, ou seja, de que maneira Jesus ele une fé e obediência. Uma fé e ousadia, ela só gera coisas novas a partir de uma vida de obediência. Então, quero convidar você, nesse momento, a colocar as mãos sobre o seu coração. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos e se ligue em Deus, coloque a sua vida diante de Jesus. Existe algum desafio de fé que você está enfrentando? Existe algumas direções que Deus tem dado a você? Qual o teu posicionamento, ou qual tem sido o seu posicionamento diante de um desafio de fé, diante de uma situação que talvez você tenha enfrentado e que exige fé, exige que você exerça a sua fé? Coloque a sua vida diante do Senhor. Pai, a nossa vida é tua, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por essa igreja, te agradecer pelos cânticos que entoamos aqui em louvor ao Senhor, te agradecer por cada momento, ó Deus, dessa celebração, por cada pessoa que aqui está, e que nessa hora o nosso coração seja uma boa terra. Fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, nós somos dependentes do Senhor. Sem as suas instruções nós ficamos perdidos, nós não sabemos para onde ir, nós não temos direção. Então, Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor ministre a cada coração aqui, nós assim oramos, consagrando a nossa vida mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14, vamos receber a palavra do Senhor nessa manhã. João 14, nós vamos ler do 15 ao 24. Se você, de repente, não está com a sua Bíblia aí, é importante que você venha com a sua Bíblia para a igreja. Mas a gente sabe que às vezes você veio direto de algum outro lugar. Eu conheço irmãos que vêm direto do trabalho, no domingo de manhã, trabalhar a noite toda, e vem direto do trabalho para a igreja, e às vezes não passa em casa, né? Se você tem a Bíblia no seu celular, você pode acessá-la aí, não tem problema. Ou se ainda assim você não tem a Bíblia em papel, a Bíblia digital, você pode acompanhar conosco no telão, tá bom? João capítulo 14, a partir do verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e também
eu o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém? Diga comigo assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Essa é uma das palavras finais que Jesus profere aos discípulos. É um dos últimos momentos. Haverão outros momentos de Jesus com os discípulos, mas aqui é um momento especial. Ele faz parte ali do bloco do capítulo 13 até o capítulo 17. É os momentos antes da prisão de Jesus. Se você quer ter uma lição sobre intimidade, sobre crescimento, sobre conhecimento do coração de Jesus, leia o capítulo 13 até o capítulo 17, porque nesse último momento, ou um dos últimos momentos, Jesus abre literalmente o seu coração para os discípulos. Jesus chama os discípulos para uma conversa muito séria. Ali ele lava os pés dos discípulos. Ali ele fala de muitas coisas que haveriam de acontecer, de muitas coisas que aconteceram. Ali ele libera a promessa do Espírito Santo, do Conselheiro, do Consolador. Ali ele fortalece o coração dos discípulos, ou seja, é um momento de muita intimidade. Muita intimidade. E uma das coisas que Jesus libera para aqueles discípulos é princípios de obediência. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: olha, de tudo que eu falei com vocês, de tudo que vocês viveram até aqui, nesses 3 anos comigo, se vocês não me obedecerem, se vocês não obedecerem tudo que vocês receberam, é como se isso tudo ficasse aqui, é como se isso tudo não fosse levado adiante. O que eu quero trabalhar com você nessa manhã, querido, é que a obediência é a base para uma vida de fé. A obediência é a base. Uma vida de fé, ela se expressa por uma manifestação sobrenatural de Deus. Uma vida de obediência se expressa pela sua decisão de ouvir Deus. Falamos da semana passada da fé inabalável. A fé inabalável, eu não sei se você estava aqui, se lembra disso, mas é uma fé que foi gerada sobre a rocha. Amém? Uma postura inabalável é uma postura de obediência. Você pode até ter uma grande fé, mas se você não tiver uma grande obediência, é como se essa fé ficasse paralisada na sua vida. Para você entender um pouco mais, por exemplo, quando Pedro está naquele barco e Jesus está fora do barco, convidando Pedro para sair do barco, Pedro teve uma postura de fé ali, teve uma decisão de fé para crer que Jesus estava ali. Mas se ele não obedecesse à palavra que Jesus liberou sobre a vida dele, ele não saberia até hoje o que é andar sobre as águas. Quando você olha lá, por exemplo, o episódio da multiplicação dos pães, você vê Jesus pegando 5 pães e 2 peixes, você vê Jesus agradecendo, você vê Jesus alimentando a fé dos discípulos. Você vê Jesus dizendo assim para os discípulos: agora, depois que eu já agradeci, depois que eu já consagrei, vocês podem pegar esses pães e esses peixes e distribuírem. Mas se os discípulos não tivessem obedecido uma palavra, talvez até hoje eles não saberiam o que é 5 pães alimentar 20.000 pessoas. Você entende o que eu estou querendo dizer? A fé
ela diz respeito a uma manifestação sobrenatural. A obediência, ela fala de uma decisão sua em viver o sobrenatural, em Deus. Então não adianta nada você buscar por fé se você não está disposto a obedecer. Porque Deus vai te dar alguns desafios quando você busca por fé. Deus vai pedir para você deixar o barco. Deus vai pedir para você andar sobre as águas. Se você não estiver disposto a obedecer, querida, a tua fé nunca vai crescer. A tua fé sempre será a mesma. Passa ano e entra ano, sai ano, e você nunca viverá coisas sobrenaturais, porque você até tem fé, você até crê em Deus, mas não está com o coração disponível para obedecer, para largar tudo, para deixar as redes na praia, para confiar numa palavra, para abrir mão da sua própria segurança. Por isso que a obediência é a base. A fé revela a sua essência, a obediência revela seu caráter. A fé revela a essência que você carrega dentro de você. A obediência é algo externo. Ela revela o teu caráter. Por isso, obediência é uma decisão. Obediência fala de quanto eu estou disposto a andar segundo o que me foi manifestado por fé. A obediência, ela fala do quanto eu estou disposto a andar segundo os padrões dos céus na minha vida. Tem muita gente que vem à igreja, tem muita gente que crê em Deus, tem muita gente que acha Deus legal pra caramba, acha o evangelho legal pra caramba. Você conhece alguém assim? Poxa, que legal ser crente, que legal que você vai na igreja. Ele até vem à igreja, mas não obedece. No momento da obediência, não, isso é fanatismo. Não é bem assim. Não está escrito desse jeito. Eu posso também fazer algumas coisinhas assim. Eu posso manter esse padrão de vida, não tem problema. Querido, a fé revela a sua essência, a obediência, o seu caráter. E caráter tem a ver com decisão. Caráter tem a ver com o que você manifesta exteriormente. Caráter tem a ver com a decisão quando alguém está ou não olhando para você. Tem a ver com constância. Vou te dar um exemplo de fé e de obediência, que é Abraão. Hebreus capítulo 11, verso 8, diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Se Abraão só cresce, ele não viveria essa palavra. Abraão viveu essa palavra porque ele creu, mas também porque obedeceu. Não basta você saber para onde Deus está direcionando, você precisa ir. Você precisa obedecer essa palavra. Então hoje eu quero ministrar sobre essa obediência que está vinculada à fé e à ousadia. Entenda uma coisa, as coisas não mudam na nossa vida quando simplesmente nós falamos com Deus. Elas efetivamente mudam quando nós ouvimos e obedecemos o que Deus fala conosco. Tem muita gente que fala muito com Deus, fala dos seus problemas, fala das suas preocupações, fala dos seus dilemas, mas sai do secreto e tudo continua igual, porque não está disposto a obedecer o que Deus falou com ele no secreto. Quem sabe enquanto você está falando com Deus, Deus está também falando com você um monte de coisa. Quem sabe você está disposto a falar, mas quem sabe você não está disposto a ouvir. Imagina se Abraão estivesse disposto somente a falar, mas não a ouvir. Havia um desejo no coração de Abraão, de Sara, de ter um filho. Mas nesse momento ele está disposto a ouvir. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Eu quero ouvir qual é a direção que o Senhor tem para mim. E aí então Deus diz assim: então Abraão, sai da sua terra, sai da casa dos seus pais e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, eu não vou te dizer onde é. Então talvez exista alguma segurança que você vai precisar deixar. Talvez exista algum lugar de segurança que está te prendendo.
Talvez você está deixando de obedecer porque está com medo. Talvez você está deixando de obedecer porque não está crendo completamente na palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida. Jesus está dizendo para os discípulos: se vocês me amam, vocês me obedecem. E ao me obedecer, vocês levarão adiante o que eu passei para vocês. Ao obedecer, vocês não viverão uma vida de fé vazia, mas vocês colocarão em prática o que eu ministrei sobre a vida de vocês durante mais de 3 anos com vocês. Você tem obedecido às instruções de Deus? Você está disposto a uma vida de fé e de ousadia pela obediência? Será que Deus não está convidando você a sair do barco, querido, nessa manhã? Ou quem sabe eu mudo a pergunta: quais são os seus barcos? O que é aquilo que te dá segurança? Quem sabe é o seu emprego. Quem sabe é o seu dinheiro. Quem sabe é alguma coisa que você conquistou. Isso já está nas mãos de Jesus? Talvez Deus não te peça para largar, mas é possível que Deus vai te pedir para entregar nas mãos dele isso. E quando você entrega isso nas mãos dele, pode ser que em algum momento ele está dizendo o seguinte: sai do barco, pula para fora, confia em mim, seja 100% dependente de mim, da minha palavra, do que eu quero para a sua vida. Por isso nós precisamos aprender a obedecer. Diga comigo: eu preciso aprender a obedecer. Mas por quê? Por que você precisa aprender a obedecer? Por que não basta uma vida de fé? Por que não basta vir à igreja somente? Seria tão bom, né? Se você viesse à igreja aos domingos pela manhã e a sua missão tivesse encerrada. De segunda a sábado você volta a ser o profissional. De segunda a sábado você volta a ser o estudante, você volta a ser o advogado, você volta a ser o professor, você volta a ser o empresário, você volta a ser o gerente. De segunda a sábado você volta a ser o pai, você volta a ser a mãe. Mas no domingo eu sou crente. No domingo de manhã eu sou o metodista. Eu sou o crente. Passou por aquelas portas, não precisa nem chegar em casa. No restaurante mesmo, você volta a ser a pessoa que você abriu mão de segunda a sábado por um instante. Mas será que é essa a vida que Jesus quer para nós? Será que é essa a vida que Jesus ministrou para os discípulos? Será que Jesus falou o seguinte: olha, depois que eu morrer e ressuscitar, voltem a ser pescadores. Voltem a ser os profissionais. Voltem a ser as pessoas que vocês deixaram por um instante, em algum momento da sua vida, para andar comigo? Ou será que Jesus estava querendo ministrar aos discípulos que eles fossem discípulos, independente das profissões, além das profissões que eles exerciam, que eles fossem discípulos? Será que o chamado maior que Deus tem para você é para a sua ocupação ou para a sua missão? Será que o chamado maior que Deus tem para você é para a sua ocupação semanal ou para um propósito maior? Eu costumo dizer o seguinte: o céu não precisa de advogados, já tem um lá. O céu não precisa de médicos, já tem um lá. O céu não precisa de pastores, já tem um bom pastor lá. O céu não precisa de empresários, já tem um empreendedor lá de primeira linha, que é estudado até hoje, Jesus Cristo, o nome dele. Então, se o céu não precisa das nossas ocupações, por que nós vivemos na terra em função delas apenas? Eu não estou dizendo para você abandonar teu trabalho não, querido. Eu estou dizendo para você ver o teu trabalho como um meio de obediência a Jesus, de viver a fé, de exercer o discipulado. É isso que eu estou dizendo. Jesus aqui está dizendo para os discípulos: olha, se vocês me amam, vocês me obedecem. Vocês continuam o que eu entreguei para vocês. Vocês não voltam a viver a vida de vocês de antes. Então, por que aprender a obedecer? Primeiro, diga comigo: a obediência revela meu coração. A primeira coisa que eu quero ministrar para você nessa manhã é que a obediência revela o seu coração. No capítulo 14, no verso 15, Jesus diz o seguinte: se vocês me amam,
obedecerão os meus mandamentos. No verso 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. A obediência revela o teu coração. Por isso que eu disse no início dessa palavra hoje, que a fé é a essência, a obediência revela o caráter. A fé revela a essência, a obediência revela o caráter. Caráter tem a ver com algo que está dentro, mas que se manifesta fora. O caráter não tem a ver, querido, com reputação. Não tem a ver com o que as pessoas acham de você. Tem a ver com quem realmente você é. Por isso que numa perspectiva de liderança, mais importante do que habilidade é caráter. Por isso que numa perspectiva de empreendedorismo, mais importante do que conhecer ferramentas é caráter. Por isso que Jesus, quando vem para a terra, ele convida os mais improváveis para caminhar com ele, porque Jesus não estava olhando a habilidade, Jesus estava olhando o caráter. Tem pessoas muito habilidosas no mundo, mas sem caráter. É uma aqui, é outra cara ali, é outra cara quando ninguém está olhando aqui, fala de um jeito assim, mas quando vira as costas, muda e fala de outro jeito aqui. Isso tem a ver com caráter. A obediência, ela vai revelar o que está dentro. A obediência, ela vai revelar o meu coração. Eu obedeço quando todo mundo olha, mas continuo obedecendo quando ninguém está olhando. Por isso que tem a ver com caráter. Eu obedeço a Deus quando tem uma câmera me filmando, mas também obedeço quando não tem ninguém por perto. Por isso que Jesus fala: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo? Eu não vou estar mais aqui. Eu não vou estar mais, entre aspas, vigiando vocês. Eu não vou estar mais, olhando o que vocês estão fazendo. Eu não vou estar mais vendo como vocês estão se saindo. Mas se vocês me amam, vocês, mesmo na minha ausência, obedecerão às minhas palavras. Você está entendendo isso? Amém? Pergunta a você: quem você é quando ninguém está olhando? Quem é você quando não está na igreja? Aqui você é o crente, eu também. Tem até roupa de crente, a gente tem roupa de crente, né? Mas e lá fora, de segunda a sábado, você volta a ser o profissional de antes? Você volta a ser a pessoa de antes? Você volta a... Não, querido. Não, a palavra é que você continue obedecendo. Você obedeça aqui e obedeça lá, porque a obediência revela o que está dentro de você. Então, se você de repente não está conseguindo levar adiante, não tem a ver com a igreja, querido. Entenda isso, por favor. Tem a ver com o seu coração. É possível que o seu coração não esteja no lugar correto. Você entendeu isso? Diga amém. A obediência, então, revela o meu coração. Em segundo lugar, para aprender a obedecer, diga comigo, a obediência traz alinhamento e direção. Para você aprender a obedecer e desenvolver uma vida de obediência, você tem que entender que a obediência levará você a ser direcionado não pela sua vontade, mas pela vontade de Deus. Não é você que manda, é Deus. Não é você que diz para onde vai, é Deus. Não é você que diz o que vai fazer, é Deus. Então não basta ter fé, querido, não basta só crer. Precisa aguçar os ouvidos para perceber para onde Deus está apontando, o que Deus está te dizendo, o que Deus está falando para você e seguir a direção dele.
Quando você e eu, nós obedecemos a Deus, nós nos alinhamos, nós somos direcionados a Ele e por Ele também. Então Deus não quer que você só tenha uma vida de fé, Deus quer que você esteja alinhado com Ele. Deus não quer só que você diga assim, não, eu creio, eu sou crente, eu sou evangélico da igreja tal. Não, Deus quer que o seu coração esteja em pleno alinhamento com o coração dEle. É muito mais do que isso. 1 João 5, 14, 15, diz assim, e esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Percebeu o verso 14? Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de quem? E aí Ele vai ouvir. Por isso que você não pode nunca ler a Bíblia de uma maneira fragmentada. Existem pessoas que leem aquele texto, tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder a vocês. Uau! Tudo é tudo. Eu posso pedir tudo que Deus vai me dar, beleza. Mas o que está em 1 João, capítulo 5? Tudo que vocês pedirem, segundo a vontade de quem? Então não leia a Bíblia por ler, não, querido. Não leia a Bíblia assim, ó, tipo, fecha o olho e diz assim, vou saber o que Deus quer para a minha vida. Aí abre, bota o dedinho lá e Deus vai falar comigo. A Bíblia, ela é completa. Os textos bíblicos, eles se completam, eles se interpretam. Ok? Amém? Então nunca interprete um texto bíblico por ele sozinho. Não tira ele do contexto, não tira ele da Bíblia e pega aquilo ali como, não, porque você pode estar ouvindo errado. Você depois vai argumentar com Deus. Ué, Deus, eu não li na tua palavra isso. Aí Deus vai dizer, mas você esqueceu de ler o versículo anterior. Você esqueceu de ler 1 João 5. Ali eu disse que o que você pedir, de acordo com a minha vontade, é que eu vou te dar. Não de acordo com a sua. A obediência traz alinhamento. Alguém que está disposto a obedecer, está alinhado, está sendo direcionado. Obedeço a Deus porque eu tenho a certeza de que Ele tem o melhor para mim. Amém? Você crê nisso? Eu não obedeço para convencer Deus. Eu não obedeço porque sou obrigado. Eu não obedeço porque eu sou um funcionário, sou um empregado, sou um servo. Não. Jesus disse que eu deixaria de ser reconhecido como servo para ser reconhecido como amigo. Eu tenho intimidade. A obediência é um sinal de intimidade, de credibilidade. Eu não obedeço a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, eu obedeço a Deus porque eu tenho certeza que Ele tem o melhor para mim. Não é por medo. Aquela música que a gente cantava para as crianças e que não cantamos mais, em nome de Jesus. Cuidado, mãozinha, onde pega. Cuidado, pezinho, onde... É mais ou menos assim, o Senhor Jesus está olhando para você. Cuidado, boquinho que fala, cuidado, olhinho que vê. Que evangelho é esse que bota medo nas crianças? Querido, eu não quero que o meu filho me ame por medo, ou me respeite por medo. Eu quero que ele olhe para mim e me respeite, porque ele sabe que eu tenho um pouco mais de vivência do que ele, e o que eu tenho para ele são coisas extraordinárias. Mas não por medo. A obediência não vai alinhar você ao medo de Deus, a obediência vai alinhar você ao coração de Deus. E o perfeito amor, a Bíblia fala, lança fora todo... Então, em nome de Jesus, não obedeça, porque Deus mandou, e se você não obedecer, meu Deus, vai morrer. Não, obedeça porque você sabe que o seu Pai do céu sonha com a sua vida, e Ele tem coisas especiais para você, e Ele sabe o que é melhor para você.
Amém? Em João capítulo 21, Jesus se encontra com os discípulos depois da ressurreição, e eles estavam lá e não haviam pescado nada, e Jesus dá uma ordem para eles voltarem e lançarem novamente as redes do lado direito do barco. E a Bíblia fala que eles retornam com 153 grandes peixes na sua rede. Sabe o que eu aprendo com isso? A obediência, ela precede resultados extraordinários. Se os discípulos não estiverem dispostos naquele momento a estar alinhados com Deus, eles não recolheriam uma rede com 153 grandes peixes. Então, em segundo lugar, a obediência vai trazer alinhamento para a sua vida. Se Deus mandou, faça. Se Deus está apontando uma direção diferente da qual você está indo hoje, por favor, mude de direção. Não fique argumentando com Deus. Ele já está no final da história, ele sabe. E aí você pode dizer assim, pastor, como eu vou ouvir Deus? Pastor, como? Tem um livro aí que vai ensinar você a fazer isso, ouvindo Deus, traduzindo Deus, uma coisa assim. Você pode comprar, é um livro fantástico. Mas Deus fala com você toda semana também. Deus fala diretamente com você todos os dias. Deus fala através da palavra. E existem caminhos que nós escolhemos que não precisa nem ser profeta para saber onde vai dar. Sim ou não? Meu Deus do céu, hein, irmãos? Existem alianças que nós fazemos que não precisa nem ser profeta para saber onde vai dar. Então não paga para ver. Se alinhe e você receberá uma direção dos céus. Terceiro e último, uma vida de obediência, ela também traz maturidade e crescimento. Diga comigo, maturidade e crescimento. Olha o que Jesus disse em João 5,30. Não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Jesus está dizendo isso, que ele não procurava agradar a si mesmo. A obediência traz maturidade e crescimento. Somente alguém muito maduro para dizer um negócio desse. Por isso que a obediência não é para criança, não é para neném, é para os maduros. Por isso que nós precisamos aprender a obedecer. Nós não nascemos sabendo obedecer. Meu filho completou 1 ano de vida agora. Ele não sabe obedecer ainda. Eu estou tentando ensinar para ele. Eu confesso que está difícil. Em alguns momentos está bem difícil. Principalmente nos momentos em que ele vê uma gaveta perto dele, que ele vê alguma coisa dentro de alguma coisa perto dele, que ele vê alguma coisa em cima de alguma coisa perto dele. Eu não sei qual é o código de conduta dos nenéns, das crianças, que quando vê alguma coisa em cima, ele sente a necessidade de jogar. Se tiver algum especialista para me dizer isso, qual é o código de conduta, eu vou te agradecer. Tem alguma coisa dentro, ele quer tirar. Eu não entendo isso. Mas muitas vezes não quer botar dentro de novo. Por quê? Ele não tem maturidade para entender. Então, tem momentos que ele está assim, mas ele já consegue discernir algumas coisas. Mudanças no meu tom de voz. Ainda não obedece, mas ele consegue entender algumas coisas. Então, por exemplo, ele está lá perto de uma tomada. Lá em casa a gente protegeu as tomadas, mas vamos supor, ele está lá perto de uma tomada, mexendo lá naquele protetor da tomada. E eu falo para ele, Benjamin, não, firme, não pode. Ele olha para mim, fica paralisado alguns segundos, bota o dedo na boca e continua mexendo na tomada. Por quê? Porque ele ainda não aprendeu a obedecer. Eu acho que ele consegue identificar o tom, ele consegue identificar o posicionamento, a postura dos pais, mas ele ainda não aprendeu que ele não pode fazer aquilo, porque obediência se aprende. Obediência é para os maduros. Por que você pega, quando você pega uma criança, né, pode ser da idadezinha dela, quantos anos ela tem?
3 aninhos, ela já tem um discernimento daquilo que pode e não pode de algumas coisas. Mas por que você, quando dá uma ordem para ela, por exemplo, ela num momento obedece, mas passa alguns segundos ela está fazendo tudo o que ela não poderia fazer? Porque ainda não há maturidade no coração dela, na mente dela, para entender que aquilo não pode, que aquilo é perigoso. Por que você precisa de atenção redobrada com uma criança? Por que você precisa ficar perto de uma criança quando ela começa a andar? Porque ela não conhece os lugares ainda, ela não tem dimensão. Esses dias eu peguei o meu filho em cima do sofá, tentando pegar um objeto no chão. O nosso sofá é um pouco grande, talvez um pouco maior do que... E ele estava lá, se escalando o sofá de ponta cabeça, tentando pegar um negócio no chão. Ele não tem consciência que se ele cair dali, bater a boca, bater a cabeça, ele pode se cortar, ele pode ter um acidente grave. Quando eu olhei ele, meu Deus, meu filho, pelo amor de Deus, para com isso. Mas ele não tem consciência, porque a obediência não é para criança. Obediência é para maduro, é para gente que quer crescer, é para gente que quer evoluir, é para gente que quer amadurecer, é para gente que não quer ficar no mesmo lugar, querido. Por isso que Jesus fala para esses discípulos: se vocês realmente me amam, vocês vão obedecer o que eu falei para vocês, até mesmo as coisas mais difíceis que eu falei para vocês. Então, em nome de Jesus, se você quer crescer na sua vida, querido, obedeça a Deus. Para de agir como uma criança. Você já passou dessa fase de ficar, tentando dar um jeitinho em algumas coisas, de ficar tentando enrolar Deus com algumas outras coisas, de ficar argumentando com Deus com algumas coisas. Querido, está claro na palavra: se Deus mandou, obedeça, porque a obediência vai fazer você crescer, vai te dar crescimento. Não existe o meio termo, não existe o lugar em cima do muro. O lugar em cima do muro já é um lado da história. Se você está em cima do muro, em alguma questão, você já escolheu um lado. Então, em nome de Jesus, nós estamos no ciclo da maturidade. Nós estamos orando, bota aqui a imagem para mim, por favor. Nós estamos orando por maturidade. Nós estamos orando por crescimento. Nós estamos orando aqui, maturidade. E uma fé madura, é uma fé que obedece, é uma fé que não fica olhando para os seus próprios desejos, é uma fé que não fica falando com Deus assim: Deus, mas eu quero isso, e Deus fala: não, mas não é isso que eu tenho para você, eu não quero que você viva isso, eu quero que você viva isso aqui. Não, Deus, mas eu quero isso. Não, não, não. Se você quer crescer em maturidade, se você quer avançar, se você quer expandir, tome uma decisão de obediência na sua vida, independente se isso vai te trazer prazer ou não, independente se isso vai te dar conforto ou não. Amém? Sabe quando que eu cresci efetivamente, querido? Amadureci efetivamente? Quando eu decidi deixar o conforto dos meus pais aos 17 anos para morar sozinho em outro estado. Eu morava no interior de São Paulo. Quando eu completei 17 anos, eu mudei para Londrina, no Paraná. Fui morar sozinho para começar os meus estudos. O conforto dos meus pais não me paralisaram naquele momento. Eu decidi crescer. Eu decidi amadurecer. Foi difícil para mim. Foi muito difícil. Muito, muito. Todas as coisas. Imagine, eu recebia tudo de mão beijada. Minha mãe fazia tudo. Dava o horário, o almoço estava na mesa. Agora eu tinha que fazer o almoço. Finalzinho da tarde, do dia, a roupinha estava passadinha para outro dia. Agora eu tinha que passar minha roupa. Antes disso, toda semana, roupinha lavada, cheirosinha. Eu chegava lá, minha roupinha está lavada. Eu não tinha nem o trabalho de guardar. Minha mãe chegava lá, entregava tudo prontinho para mim. Agora eu teria que lavar a minha roupa. E não pense que eu tinha máquina de lavar, não. Era na mão mesmo.
Na mão. Lavar a roupa na mão. Lá onde a gente morava, nós tínhamos cada dia, uma pessoa tinha o privilégio de usar o tanque. Então, na segunda era eu, na terça era outro, e assim por diante. Quer roupinha limpa? Vai ter que crescer, vai ter que lavar a própria roupa, vai ter que aprender a cozinhar feijão, vai ter que aprender a fazer a sua própria comida. Como eu cresci e amadureci com isso. Mas hoje em dia, querida, a gente vê um monte de criança barbuda e marmanjo, que não quer crescer. E estou falando espiritualmente. É marmanjo, mas está tendo atitude de criança. Porque não está disposto a obedecer aquilo que Deus está dizendo. Você quer crescer, querido? Quer se tornar uma pessoa com uma maturidade saudável, com uma fé saudável? Em nome de Jesus, obedeça. Porque a obediência traz maturidade. Sabe o que eu fazia? Mãe, como é que faz isso? Pai, como é que faz isso? Me explica, porque eu estou igual cego no tiroteio, eu não sei nada. Me explica. Aí meus pais faziam isso aqui, olha, faça isso, faça isso, faça isso. Eu ia lá e fazia isso, isso e isso, exatamente como ele me pediu. Mas era eu que ia lá e fazia. A obediência me levou à maturidade. Abrindo um parênteses, pais, avós, se bem que o avô tem lugar de honra nisso, né? O avô pode. Pais, cuidado com a forma como você trata os teus filhos. O dia que chegar o momento deles crescerem, deixe eles crescerem. Libera-os. Libera. Não fica lá não, sabe? Libera. Chegou o momento, libera. No meu caso, meus pais entenderam que foi aos 17 anos. Talvez no teu caso, pode ser depois, não importa. A questão não é a idade, a questão é o posicionamento. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você nessa manhã. Por favor, mais uma vez, coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. De que maneira você recebe essa palavra nessa manhã? Será que existe alguma área que você precisa crescer em obediência, querido? Será que existe alguma área na sua vida? Seja sincero com você e o Espírito Santo. Seja sincero. Eu não vou te convidar para vir aqui à frente. Eu quero que você se posicione aí no seu lugar. E eu quero te convidar à sinceridade. Será que existe alguma área na sua vida que você está negligenciando? Está mantendo o pecado por conveniência? Será que você acredita mesmo que a religiosidade é vida com Deus? E veja bem, eu não estou aqui dizendo que você é isso ou aquilo, porque quem sou eu para olhar o seu coração? Por isso que eu disse, é você e o Espírito Santo, é você que vai dizer, não sou eu que vou dizer. Eu só estou lançando perguntas para que você, de alguma forma, transforme essa palavra em algo palpável. Para que daqui 10 minutos, quando você sair daqui, você não saia a mesma pessoa. Então, será que você tem negligenciado os valores essenciais do Evangelho? Será que você tem trocado uma boa vida de obediência por um bom conforto? Será que você chega na segunda-feira, assume o excelente profissional que você é, mas deixa de lado o discípulo, o filho de Deus que você é chamado a ser todos os dias? Não existe vida de fé sem obediência.
Não existe obediência pela metade. 90% de obediência é 100% de desobediência. Pai, Tu conheces o nosso coração. Nosso coração revela o nosso caráter. A obediência revela o que está aqui dentro. Quando obedecemos ou quando desobedecemos. Pai, nessa manhã, nós não queremos. Não existe um evangelho que é de metade, pela metade. Não existe um relacionamento pela metade. Ou somos 100% do Senhor ou não somos. Não é uma parte da nossa vida que vai entrar no céu. Ou toda ela entra no céu, ou nenhuma dela entra no céu. Nós queremos viver 100% o que o Senhor tem para nós. E a Tua palavra, o Senhor nos deixou esse ensinamento: se vocês me amam, então obedecerão as minhas palavras, obedecerão os meus mandamentos. Os meus mandamentos não serão pesados para aqueles que me amam. Se vocês me amam, vocês não vão negligenciar. Se vocês me amam, vocês não vão tentar equilibrar uma vida da terra com uma vida do céu. Se vocês me amam, vocês não vão tentar negociar princípios. Se vocês me amam, vocês não vão andar em cima do muro. Se vocês me amam, vocês terão uma fé inabalável e um posicionamento de obediência inabalável. Se vocês me amam, vocês não abrirão mão do que eu ensinei para vocês, tudo que eu deixei para vocês. Se vocês me amam, vocês se arrependerão quando pecarem e deixarão o pecado. Se vocês me amam, vocês não temerão a fidelidade, a lealdade a mim. Ah, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor nessa manhã. Nós não queremos só te confessar com a nossa boca, mas nós queremos te confessar com a nossa obediência. Nós queremos te confessar com as nossas decisões. Nós queremos te confessar, Senhor, quando todo mundo olha, mas também quando ninguém está olhando. Nós queremos te confessar em casa, no trabalho, na rua, no restaurante. Nós queremos te confessar, Senhor, na igreja. Nós queremos te confessar, Senhor, quando estamos no ambiente de culto, mas quando também estamos fora dele. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a abrir mão das nossas seguranças em prol de uma vida de obediência. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão do nosso conforto, do nosso conformismo, do nosso comodismo. Se há alguma coisa que eu preciso abandonar, que eu tenha coragem para obedecer e abandonar o que precisa ser abandonado, confiando que o Senhor me chamou para ser filho, o Senhor me chamou para crescer, o Senhor me chamou para amadurecer, o Senhor me chamou para viver em alinhamento com o Senhor. Oh, Jesus, nos leva em segurança, Senhor, para os nossos lares, nos dá um domingo abençoado na Tua presença. Como queremos ouvir a Tua voz, como queremos seguir as Tuas direções, como queremos, Senhor, viver uma vida excelente, agradável ao Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, em gratidão ao Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém.